A gente vem num debate de reforma tributária, né? A gente sempre fala isso. Há tantos anos, desde a Constituição, a gente discute, né, vários especialistas, vários membros do governo têm discutido a importância de se fazer uma reforma tributária, aqui especificamente falando, né, sobre a reforma de bens e serviços, que é essa tributação que incide em tudo que a gente consome. Então, esse debate veio amadurecendo nos próprios estudos que a gente fez com o Endeavor, né, o benchmark aí dos outros países, outras federações que fizeram reforma, que esse tempo médio de maturidade é de 30 anos, mais ou menos, discutindo e amadurecendo essa ideia e os caminhos a seguir para, né, poder aprovar uma reforma tributária finalmente. E a gente chegou nesse tempo de maturação, na verdade, a gente já passou desses 30 anos, né, já estamos aí quase 33 discutindo esse tema, e discutindo esse tema de forma mais abrangente, falando, né, dos tributos de todos os entes federativos, não só os tributos relativos ao governo federal, mas também envolvendo os estados e municípios, né, com o ICMS e com o ISS. Então, levou tempo para chegar nesse lugar em que os estados estão alinhados, que os municípios estão alinhados com a importância de uma reforma mais ampla. E aí, acho que o principal risco da discussão como ela está posta agora, né, de segmentar, fatiar a reforma tributária, perder essa discussão mais ampla. E fatiar, né, nesse caso, a gente tem que entender que a gente está olhando para um todo, né? E nesse caso, a fatia, ela pode atrapalhar, né, esse todo e essa melhoria como um todo do nosso sistema tributário. Então, a proposta do governo federal a gente tem 5 tributos, né, sobre bens e serviços, a proposta do governo olha para 2, só a nível federal, que são o PIS e a COFINS. Então, não é que não tenha problemas com a tributação, né, só a nível federal, não é que o PIS e a COFINS não gerem complexidade, gerem vários níveis de insegurança jurídica para as empresas, baixa transparência para os cidadãos, mas isso não é suficiente, né? A gente sabe que o ICMS hoje é um dos grandes entraves, é um dos grandes problemas para o nosso ambiente de negócios, para a atração de investimentos. Então, deixar o ICMS de fora, o ISS também, que a complexidade tem aumentado, é um desperdício para o nível de maturidade que a gente chegou nesse debate. E aí acho que faltou um pouco de coordenação, né? Você mencionou aí o relatório recente que veio do deputado Aguinaldo Ribeiro, foi um relatório robusto, né, que tratava sobre todas essas questões do nosso sistema, não só em termos de complexidade, mas também de promoção de desigualdades e de injustiças. Então, trouxe muito esse caminho de como fazer uma reforma mais ampla, uma reforma mais justa, com vários caminhos e vários preceitos que estão aí entendidos como benchmark nos outros países, né, como boas práticas em outros países. E aí, com esse relatório robusto, a decisão do governo foi de separar um pouco a discussão, né, deixar ali na Câmara só esse PL 3887, que é o da unificação do PIS e da COFINS, e deixar para o Senado a discussão abrangente envolvendo todos os tributos. Na teoria, parece que faz algum sentido, né? Vamos tentar aprovar aqui essa primeira parte, deixar o Senado discutindo a parte mais complexa. A questão é que hoje esses textos não estão conversando. No Senado nem, né, propriamente a gente tem o texto da PEC 110, mas esses dois textos, o da CBS, que é o projeto de lei do governo, e o texto da PEC que está lá, eles hoje não conversam. Então, a gente está falando de um fatiamento, mas um fatiamento que não é que a primeira fatia vai encontrar o resto depois vai se unir e fazer um bolo completo. Então, esse é o principal risco, a gente perder a maturidade do debate, a gente perder a oportunidade de fazer uma reforma ampla. Então, aprovar a CBS pode ser em algum nível positivo, em termos de reduzir complexidade, mas o que a gente já vê hoje pelo texto que está apresentado é que vai sim significar um aumento de carga tributária para as empresas. Essa reforma não endereça questões de desigualdade, que nós, como Movimento para Ser Justo, estamos muito preocupados. Então, é uma reforma muito limitada mesmo, e que eu não chamaria de reforma, a gente não chama como movimento. É uma simplificação, como a gente tem usado, é quase um puxadinho ali para simplificar e fazer um remendinho, um pequeno ajuste, mas não é uma reforma, não é uma mudança, é uma pequena unificação ali, padronização de algumas coisas, mas não chega, né, a ter os moldes de uma reforma que, de fato, vão trazer
geração de empregos, crescimento do PIB, que é o que está estimado, né, para a reforma ampla, 20 pontos percentuais de crescimento do PIB nos próximos 15 anos, 300 mil empregos gerados por ano, redução de desigualdades, né, e aumento de renda, especialmente para as famílias mais pobres, devolução dos tributos para as famílias mais pobres. Então, a gente tem esse risco também, né, de passar uma coisa que não é uma reforma, mas ser taxada e levar o carimbo de reforma, e aí acabou a discussão. Aí a gente não fala mais do CMS e ISS, e a gente não fala mais de como a gente vai promover justiça, como a gente vai devolver, de fato, os tributos que as famílias mais pobres não deveriam estar pagando, especialmente no contexto pós-pandemia, né? A gente já sabe que a população mais pobre está sofrendo ainda mais, que a desigualdade cresceu nesse período, e em vez de a gente estar discutindo saídas e caminhos de crescimento, a gente está olhando para o curto prazo, porque é mais fácil, para como o Arthur Lira fala, a reforma que é possível, mas não é que a reforma ampla não seja possível, ela é possível, né? Mas falta um pouco desse compromisso mesmo, de como a gente vai acoplar esses textos, como a gente vai fazer funcionar e definir essas etapas, né? Fazer com que sim, se vai fazer A e fazer um IVA dual, por exemplo, que começa pelo nível federal, depois vai para o nível estadual e municipal, como essas coisas vão, né, vão se conversar e vão se acoplar e vão ser aprovadas ao mesmo tempo. Porque se passar uma parte e chamar de reforma tributária, a gente sabe, assim, em termos práticos, não tem muita outra chance, especialmente se subir a carga tributária. Subindo a carga tributária, que espaço a gente vai ter para os estados e municípios depois entrarem, né? Assim, provavelmente eles teriam que, né, reduzir hoje a arrecadação que tem, reduzir suas alíquotas para conseguir fazer isso ser viável. Não sei se é possível, né? A gente tem defendido uma reforma que mantenha hoje os patamares de arrecadação, que não aumente a carga tributária para, né, de forma global. Então, talvez fatiando dessa forma, não sei se essa conta fecha. Então, estamos bastante preocupados. Uma reforma ampla já foi mensurada em várias dimensões, né? Então, se a gente pensa, vamos começar pensando aqui na complexidade para os próprios negócios, que as empresas hoje têm, de fato, um emaranhado de regras e de tributação e de obrigações acessórias, de coisas para cumprir, para provar que estão pagando os tributos do jeito certo, que toma muito tempo e muito recurso desses negócios, né? Então, um estudo que a gente fez como Endeavor, em parceria com a UI, foi avaliar qual seria essa redução de horas, né? Quanto hoje as empresas gastam, em média, de acordo com a estimativa do Banco Mundial, 1.500 horas por ano para apurar e pagar seus tributos. A estimativa que a gente fez com a UI, com uma reforma ampla de bens e serviços, é que esse tempo, né, gasto seja reduzido em 70%, né, pós-reforma. Então, é uma simplificação em termos de padronização da legislação, de simplificação das obrigações acessórias, porque a gente vai para um outro patamar, de fato, é incomparável com o cenário que a gente tem hoje, né? Mas, assim, é um impacto grande aí pensando em termos de facilitar e simplificar a vida das empresas e de dar segurança jurídica. Se a gente olha em termos de impactos econômicos, assim, para o país, a estimativa é essa, né, de crescimento de 20 pontos percentuais ao longo dos próximos 15 anos do nosso PIB. A gente sabe que o nosso PIB está crescendo de forma muito, muito tímida há muitos anos. A pandemia agravou um pouco essa situação, né, trouxe mais recessão e desemprego. Então, a gente tem uma perspectiva, de fato, de conseguir fazer o PIB crescer e crescer de forma expressiva ao longo dos próximos anos, né, a partir da aprovação da reforma. As estimativas mostram pelo menos a geração de 300 mil novos empregos por ano, mas esse número pode ser ainda maior. Né, quanto mais simples e quanto mais as empresas economizam, não gastando tempo e recursos com o sistema tributário, elas podem investir isso na geração de empregos, na entrega de melhores serviços, melhores produtos. Então, acho que esse é o impacto objetivo. Alguns especialistas estimam também que a gente vai receber mais investimentos, algo aí na casa de mais 30%, 35% de investimentos externos vindo para o Brasil, que hoje muitos ficam afastados por causa da complexidade, né, do nosso sistema e do nível de insegurança jurídica. Em termos de impactos sociais, acho que o principal deles é o aumento, dos dois principais, assim, né? É essa expectativa de devolução do tributo e fazer com que os 10% mais pobres passem a pagar menos tributos e recebam de volta o que eles não deveriam, pelo menos os 10% mais pobres, né? Passem a pagar menos tributos e essa camada dos 10% mais ricos passem a pagar mais tributos, indo para um sistema mais progressivo. As estimativas também apontam aí para um crescimento médio de 17% na renda
na renda familiar, assim, no Brasil. Então, é algo de fato, né, uma mudança sistêmica mesmo. O próprio Rodrigo Pacheco escreveu no prefácio de um livro sobre reforma tributária que é uma reforma nos moldes aí, em termos de impacto, parecida com o que foi o plano real para o país, assim, de tão expressiva e de tão sistêmica que é a mudança, né? A gente, por mais que a gente não veja hoje, acho que essa é a dificuldade, assim, para quem está observando essa discussão, ou para os próprios cidadãos, que é como você não vê essa tributação, você consome, mas você não sabe propriamente quanto você está pagando, não parece que é tão grave, não parece que essa coisa invisível gera tantos efeitos em cadeia para o nosso país, assim, mas é de fato algo que impacta os negócios, impacta a qualidade dos serviços e dos produtos que são ofertados, impacta a inovação no país, porque várias empresas de tecnologia hoje estão num limbo, que não sabem se pagam ICMS e ISS, porque não sabem se é produto, se é serviço, passam anos discutindo isso e vivendo na insegurança do negócio talvez ser fechado e autuado, porque não tem uma definição, não tem uma clareza na legislação. Então, a gente perde muito como cidadãos, perde como empresas, perde em termos de inovação e na inserção do Brasil mesmo, nesse contexto global, assim, em termos de competitividade. Acho que em termos de perspectiva e de próximos passos para a discussão de reforma, o que a gente tem trabalhado com os parlamentares e na nossa comunicação como movimento, na articulação com outras organizações da sociedade civil, é, como a gente consegue, né, trazer luz para esse debate, reforçar a mensagem da importância de uma reforma ampla. Então, que se de fato as discussões forem acontecer em separado na Câmara e no Senado, que o governo consiga guiar e fazer um método de acoplar essas discussões, em termos de texto, em termos de cronograma mesmo, de discussão. Então, a gente tem, né, pressionado e feito conversas para que essas reformas hoje, essas fatias que estão separadas entre Câmara e Senado, conversem mais, que a gente consiga aprovar uma reforma, ainda que em termos de um IVA dual, mas que seja uma reforma mais ampla, né, que considere também ICMS e ISS. Então, de próximos passos, seguiremos comunicando sobre esses riscos, né, de ter uma aprovação só da CBS. Então, a gente tem falado muito sobre isso nas redes sociais, sensibilizado os parlamentares dos riscos que isso pode trazer e de chamar isso de reforma tributária, e vamos seguir pressionando e articulando para garantir que a reforma mais ampla caminhe.